cargas para impressora, jatos de tinta e toners. A Orion também tem material para escritório. Orion, cartuchos e toners. Avenida do Café 120. Fone 3621-8850. Casa Ortigosa Calçados, com calçados femininos, usa flex, conforto incomparável, não tem igual. Casa Ortigosa Calçados, Rua Lourenço Prado 522, fone 3622-1975. Rebite Jetcar, seu carro brilhando. Rua Major Alfredo Romão, 153, atrás do Fórum. Fone 996145053. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. Aos sábados, das 7 da manhã à 1 da tarde. GF Materiais de Construção e Tecnolage Jaú, construindo com você. Avenida João Franceschi 2007, em Dois Córregos, na Avenida Gofredo Esquilini 146. Alfa Papelaria Informática, materiais para escritório em geral, DVDs, CDs, pendrive, toners, cartuchos novos e recarga, papéis para impressora, convites, certificados e cartões de visita. Alfa Papelaria Informática, Rua Lourenço Prado 1066, fone 3621-5074. Padaria e Confeitaria Caprichosa, onde você encontra pão fresquinho toda hora, também com bolos e salgados. Na Caprichosa você encontra o delicioso pão sírio e massas para pizza. Padaria e Confeitaria Caprichosa, Rua Professor Nicolau Piragine 464, Chácara Bela Vista, fone 3622-8298. Lojas Calzature de Firenze e Freeway, 3 lojas no território do calçado, completa em calçados masculinos, cintos, carteiras, malas, mochilas e pastas, onde você anda sempre na moda. O bom gosto e elegância ao seu alcance no território do calçado. Telefone 3621-5031, 3621-1617 e 3624-4772. Ouvintes da Piratininga, estamos iniciando mais uma edição do nosso Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Lembrando sempre o nosso telefone, o número do telefone, o site, 3622-9710, telefone 3622-9710, e o site www.radiopiratininga.com. Se você tiver alguma pergunta a fazer, pode ligar nesse número, 3622-9710. O Renato, que está aqui conosco, sempre prestativo, cuidando aí da parte técnica, e ele atenderá o telefone, aí ele passará a pergunta aqui para nós. Quem está nos vendo, já naturalmente está vendo o senhor Norberto Simonetti, professor Norberto Gilberto Simonetti, lá da cidade de Bauru. Mais uma vez está aqui conosco. Nós não damos sossego para ele. Como ele estuda muito, ele está sempre atualizado, e nós vamos aproveitando tudo isso aí, vamos explorando esse trabalho do Norberto. Aliás, por falar nisso, ele pesquisa muito, estuda muito mesmo. Isso é muito bom. Como eu também gosto muito disso, né, senhor Norberto? De estudar, de pesquisar. Eu leio o dia inteiro, se deixar. Só na noite não. A noite é grupo de estudo, é outra história. Mas sozinho, se deixar, eu fico o dia inteiro com o livro na mão. Bom, olha, nós temos aqui um evento. Vou virar aqui para a câmera, para quem está nos vendo, né, senhor Norberto? Olha, dá para ver direitinho aí. Dia 27 de abril, um evento na cidade de Botucatu. Quem nos trouxe esse material foi um amigo lá de Botucatu. Então, olha aqui, o tema desse simpósio, um simpósio, para quem não está vendo, né, vamos ler, o primeiro simpósio médico espírita de Botucatu, abordagem do sofrimento humano sob a ótica médico espírita. Então, são vários médicos que participarão, inclusive a Irvênia Prada,
que ela é veterinária, né, senhor Norberto? Tem vários livros sobre animais. Então, eles pegaram o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é um livro do Leon Denis, muito bom, um livro muito conhecido, profundo mesmo, e dividiram em 3 partes. O problema do ser, o problema do destino, o problema da dor, cada um a cargo de um médico, análise feita por um médico em cada tema. Depois tem outros temas também, que seguem, por exemplo, Fraternidade Sem Fronteiras, o Amor em Ação, Cuidados Paliativos e os Dilemas na Prática Clínica, Aspectos Bioéticos do Viver e do Morrer, Reflexões sobre a Eutanásia, Suicídio Assistido e Ortotanásia. E também uma parte que fala sobre Jesus. Jesus, um modelo de cuidado integral, feita pelo Gilson Roberto. Então, esse evento, 27 de abril, requer inscrição. Então, se alguém estiver interessado, no próximo sábado, pode ligar aqui e eu passarei aí o número do telefone, porque no cartaz eles deixaram ou esqueceram de colocar o contato, porque tem que fazer a inscrição, isso é feito por telefone. Então, no próximo sábado eu terei aqui. Enquanto isso, a pessoa interessada pode pensar, conversar com mais alguém, enfim, se programar. Eu passo aqui um número de telefone. Pode ser feito em qualquer centro espírita de Botucatu. Ah, sim, também dessa forma, isso. Nos centros espíritas de Botucatu também pode ser feito. No Centro Espírita Irmão Tomás, Caminho da Luz, Amor e Luz, e Fé e Caridade, e de São Manuel, isso aqui, né? Então, para quem é de fora, que tem mais dificuldade aí, nós temos aí o número do telefone que não colocaram no cartaz, mas nós vamos trazer aqui para vocês. Para quem estiver interessado, é só ligar aqui no próximo sábado e nós passaremos o número do telefone. Então, é dia 27 de abril, viu? 2019. E eu estava dizendo aqui para o senhor Norberto que eu estou tentando fazer de tudo e mais um pouco para estar lá. Ele vai das 8 horas da manhã até 5h30 da tarde. Das 8 da manhã até 5h30 da tarde. E muito gostoso, muito bom. Aí tem um intervalinho para almoço também, que é por conta da pessoa, vai ter que procurar um restaurantezinho lá, né? Que tem bem ali do lado, tem um restaurante, também não tem dificuldade. Né, Renata? É isso aí. Bem, então vamos agora aí bater um papo com o senhor Norberto, vamos fazer a prece, mas antes, senhor Norberto, qual o assunto que nós abordaremos hoje? Bom dia, ouvintes da Rádio Piratininga, internautas que nos acompanham pelas redes sociais, que a paz de Jesus, o inspirador primeiro de nossas vidas, esteja conosco. Nós trouxemos para o estudo desta manhã uma passagem evangélica que se encontra em Mateus, no capítulo 7, versículos de 3 a 5, que se intitula O Argueiro e a Trave no Olho. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 10, item 9. E também, se sobrar algum tempo, Jair, eu gostaria de comentar o atentado de Suzano e também aquele ontem foi Nova Zelândia? Na Nova Zelândia, isso mesmo, à luz da doutrina espírita. Por que acontecem essas tragédias, esses dramas desta forma? Qual uma explicação para fatos assim, né? Vamos ver se sobrar um tempinho, a gente também comenta sobre isso aí. É muito importante, isso mesmo. Enquanto isso, você que está nos vendo, nos ouvindo, coloque seu copinho de água aí, nós vamos à prece inicial. Importante colocar a água, né, senhor Norberto? Muito importante. Principalmente a água em temperatura normal, não água gelada, porque a água a temperatura normal é mais suscetível à magnetização. Então, isso é muito importante mesmo. Sempre que for fazer uma prece, seja acompanhando os programas aqui da Rádio Piratininga ou sozinho em casa, sempre coloque uma água para ser fluidificada, né?
Muito bem. Então, vamos lá. Prece, senhor Norberto. Vamos Depois lá. seguiremos em frente. Então, que vocês possam nos acompanhar nesta prece. Senhor Jesus, divino amigo e inspirador primeiro de nossas vidas, rogamos as suas bênçãos, Jesus, para melhor aproveitarmos os dias de hoje. Dá-nos, ó Mestre, saúde, disposição para enfrentarmos as vicissitudes da vida. Que as tuas bênçãos estejam conosco em forma de saúde, em nossos lares, em forma de proteção, e que possamos estar sempre sintonizados contigo, Mestre. Que teu amor, que teu carinho esteja presente neste momento com todos os nossos ouvintes, com todas as pessoas que sintonizam, e que cada uma possa receber de ti um pouco do teu lenitivo, um pouco do teu amor, do teu carinho. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre. Muito bem, meus amigos, a passagem evangélica, o estudo desta manhã, eu vou ler então a passagem evangélica, que, como eu disse, se intitula O Argueiro e a Trave no Olho. A passagem, na íntegra, diz o seguinte: Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar-te do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás como há de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus, capítulo 7, versículo de 3 a 5. Difícil o entendimento? O que será que seria argueiro? Argueiro é um grão, algo insignificante, um detalhe, um cisco, algo muito pequeno. Isto é o argueiro. Se o argueiro é isto, a trave, como a gente já sabe da trave de futebol, né, do campo de futebol, é um pedaço de pau bastante grande. Aquilo que vem à tona, que mostra, aquilo que é claro, que é grande, né? Isso é uma trave. Então vamos de novo. Argueiro é algo pequeno, insignificante, um grão, um cisco. Vamos ler de novo a passagem para ver se tem mais nexo? Vamos lá. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do seu irmão, a coisa pequena, o cisco, um detalhe, e não vês aquilo que só salta à vista no teu olho, aquilo que está evidente em você? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar-te do teu olho o argueiro, essa coisinha pequena, esse cisco, quando tens algo muito grande no teu olho, em você, né? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, aquilo que está evidente, que está grande em você. Então verás como de tirar o argueiro, o detalhe, aquela coisa insignificante no olho do teu irmão. Muito show, né? Meus amigos, um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o defeito alheio antes do nosso próprio. E neste contexto, nos deparamos com uma das maiores tragédias, um dos maiores dramas do ser humano, que é a inabilidade de convivermos com a felicidade alheia. Tomando como ponto de partida a passagem evangélica, nos propomos nesses breves momentos a entender por que nós temos a facilidade de ver o defeito do outro antes do nosso próprio. E também por que nós temos dificuldade de conviver com a felicidade, com o sucesso alheio. É isso que eu gostaria de estudar na manhã de hoje. Eu vou repetir. Por que nós temos dificuldade? É importante repetir para que nós possamos nos contextualizar. A ideia é, por que eu tenho facilidade de enxergar o defeito do outro
mas tenho dificuldade de enxergar o meu próprio. E por que eu tenho dificuldade de me alegrar com a felicidade, com o sucesso do outro? Esta é a proposta em cima dessa passagem evangélica. Hoje, para que a gente possa ter sucesso no nosso objetivo, no nosso intento, eu queria propor algumas situações para que a gente possa se contextualizar neste assunto e que nós possamos entender. Então, eu vou falar agora algumas situações e você vai responder para mim que sentimentos que geralmente afloram dessas situações. Os amigos que nos assistem e que nos ouvem pela rádio, eu gostaria que vocês também pensassem que sentimento que afloram nessas situações que eu vou dizer agora. Tudo bem? Então, vamos lá. Você trabalha num ambiente com mais 5 pessoas. Você é a pessoa mais velha ali no setor onde você trabalha. E quem é promovido é um seu amigo que é o mais novo de tempo de casa. E você estava concorrendo nessa vaga, dessa promoção, que ia trazer mais autoridade para você e principalmente, Jair, mais dinheiro. Você ia ganhar R$1.500, R$2.000 a mais. Quando você fica sabendo que você não foi escolhido e foi escolhido outro, o que você sente? Eu acredito que essa sensação não seria só minha particularmente, mas de muita gente, ou da maioria, a sensação de inveja. De inveja. É a primeira que bate na porta aí, a inveja, né? A frustração, uma certa indignação também. Injustiça. Injustiça. Isso não foi justo, eu que deveria ter ido para esse cargo aí. É isso? Tá bom. Então vamos a uma outra situação. E mais, vai acompanhando também os amigos ouvintes para ver se o sentimento que aflora, se são esses mesmos, né? De repente você aí tem um outro sentimento, mas é importante nós nos contextualizarmos nisso. Agora imagine uma outra situação. Você tem um vizinho orgulhoso, arrogante, que se acha o dono do bairro e coisa e tal, snob, e ele ganha num jogo da sorte, ele ganha R$2.000. Nesse jogo, nesse sorteio que ele ganhou, você jogou uma quantia 10 vezes maior que a dele, mas quem ganhou foi ele. Qual é o sentimento que vem nisso daí? Frustração. Frustração. Pode ser um deles. Quem está nos vendo, nos ouvindo, pode lembrar de outro. Mas no primeiro momento, a frustração, fica meio chateado. Poxa, ele jogou muito menos que eu e ganhou. Isso é injusto, não é certo. Né? Aliás, voltando ainda ao primeiro fato, senhor Alberto, a gente falou aí, nós falamos de injustiça, de inveja, mas talvez tenha aquele, no fundo lá, que seja compreensivo e fala, não, eu entendo, quem fez essa análise deve ter suas razões para levá-lo nessa situação e não eu. Então eu preciso ver também o que está acontecendo comigo. Também temos esse lado, né? Excelente, claro, beleza, então. Então tá. Então nesse do vizinho que eu acabei de falar agora, a ideia é a seguinte, por que Deus deixa uma pessoa dessa ganhar, pessoa que já é snob, pessoa que já é arrogante, ainda assim ele tem a sorte de ganhar, mas que coisa, né? Eu acho que tem algo errado nessa parada aí, né? Eu que tenho um carnê lá que está vencendo uma em cima da outra lá e não ganho. Ele que está sobrando tem mais dinheiro que eu. Vamos continuar com os vizinhos ainda. A sua filha é a amiguinha de uma outra menina que é filha do vizinho. E elas prestam vestibular, crescem juntos, brincam juntos, estudam juntos. E na hora do vestibular, quem passa é a filha do vizinho. E a sua não passa. E elas prestaram o mesmo vestibular para o mesmo curso. Que sentimento que flora assim para a gente? Olha, aí também tem várias vertentes. Não seria o momento ideal para ela, eu não sei o que está preparado lá na frente, né, que poderia acontecer, então não é o momento adequado. Segundo, ela talvez não esteja tão preparada com a outra. Terceiro, analisando assim especificamente no vestibular, naquele momento a pessoa não estava bem, não é? E acontece que não conseguiu um desenvolvimento adequado. É uma porção de vertentes aí.
Ô Renato, o Jair, ele já é uma pessoa, um espírito sublimado, esclarecido, ele já pensa de uma forma equilibrada. Porque se fosse outro, Renato, ele estaria perguntando assim, olha que coisa, a minha filha que estudou feito uma doida, essa não passou. Agora a outra que não estudou nada, essa que ia nas boates e tal, essa passou. Isso não posso falar no ar. Essa passou, tá vendo? Mas aí com um pouquinho mais de requinte, Renato e ouvintes, a pessoa pode falar, bah, beleza, passou, agora eu quero ver se manter no curso. Passar é uma coisa, quero ver se vai ter dinheiro para se passar. Começa a querer denegrir a situação. O requinte, olha a dificuldade de nós nos alegrarmos com o sucesso do outro. Então, você tem toda a razão, Jair. Se por um lado há pessoas que têm um entendimento mais equilibrado, por outro também há pessoas que têm essa dificuldade de aceitar uma situação. Essa é contigo agora. Agora o bicho vai pegar, Renato. Uma outra situação. Um confrade é um amigo que trabalha no centro espírita. Ele foi elogiado em público numa atividade, em relação a uma atividade que você trabalhou tanto ou mais que ele, mas você nem foi lembrado. O que a gente sente? Sente um certo, digamos, desprestígio no primeiro momento, mas, por outro lado, se levarmos em conta que o objetivo foi alcançado, aquilo que se planejou, independentemente se sou eu ou outro, e que se alcançou um benefício de alguma forma, ótimo. Agora, tem aqueles que têm um pouquinho do ego e, na verdade, todos nós acho que temos esse ego em maior ou menor grau, mas sentimos isso porque somos seres humanos e temos essa característica. Podemos trabalhar, conviver com isso, mas se fosse lembrado, no caso aí, ficaria um pouquinho mais feliz, né? Mais reconhecido. Vocês falam assim porque aqui em Jaú os espíritos são mais equilibrados. Lá em Bauru, Renato, se isso acontecesse, né, fala assim, é assim? Nunca mais entro nesse centro. Não quero saber, agora não ajudo, agora não vou ajudar nunca mais, porque o outro foi lembrado, mas eu não. Então, geralmente as pessoas ficam magoadas, ficam melindradas por não ter sido lembradas. Se magoam com frequência e se bobear, não aparecem mais no trabalho, porque efetivamente não foram lembradas. Mas eu vou encerrar essa parte de contextualização dando a última situação, que eu acho que esta é a mais forte de todas. Qual que é a sensação que nós temos quando nós vemos que o nosso dinheiro público está sendo roubado pelos políticos, onde existe esse desmando, essa roubalheira toda, por parte de políticos, né, com esses gastos todos, quando na verdade nós, na condição de contribuintes, não temos saúde, não temos uma educação direito. Que sentimento que vem desse momento assim? Eu acredito que grande maioria, né, Renato, acho que seria indignação, né? Indignação, fica muito irritado, muito bravo, a pessoa fica muito nervosa, né? E se sente ao mesmo tempo impotente para resolver essa situação. Isso causa também uma certa revolta interior. E aí nasce aquele sentimento de vingança. Isso. O negócio é fazer justiça, não funciona não, o negócio é fazer justiça pela própria mão. Esse é o sentimento que brota. Muito bem. Meus amigos, essas situações todas, para a grande maioria de nós, despertam sentimentos desajustados, que se manifestam com intensidade proporcional ao nosso patrimônio espiritual. Para alguns, interiorizam, mas se seguram. Para outros, vão às vias de fato, buscam a vingança e comentam mesmo e cometem erros, né? Cometem atitudes, muitas vezes, com sérias consequências. Quando esses sentimentos são aflorados, o que nós fazemos
quando esses sentimentos, na verdade, são aflorados, nós tentamos disfarçá-los, né? Tentamos não mostrar para os outros que nós estamos sentindo assim. E nós fazemos isso porque alguém, algum dia, nos disse que esses sentimentos são feios, que esses sentimentos desagradam a Deus. E por isso esses sentimentos não devem ser alimentados por nós. O que nós fazemos então? Interiorizamos esses sentimentos e tentando esconder dos outros e, isso que é o pior, tentando esconder de nós mesmos, mas sem sucesso, porque muitas vezes esses sentimentos interiorizados se transformam em nossas sombras, vindo nos visitar a miúde. Com frequência, nós cometemos o mesmo equívoco na educação dos nossos filhos. Quando, após uma discussão, um de nossos filhos vem e fala assim: papai, eu tenho raiva do meu irmão, eu quero matar meu irmão. Como pais, recriminamos esse comportamento na hora e falamos que é feio falar assim. E para pôr um fim na situação, nós chamamos os dois filhos, pedimos que eles se abracem, que peçam perdão uns aos outros, que isso é feio, que papai do céu não gosta, e é melhor eles terminarem assim. E forçamos eles terminarem a discussão assim. Eu faço isso. Está errado? Não é questão de estar certo ou estar errado, mas é questão de ter um modo melhor de fazer. Em situações como estas, deveríamos trazer os filhos para conosco e analisar a situação, o que gerou essa discussão, o comportamento que eles tiveram e, principalmente, o que eles sentiram, quais foram os sentimentos aflorados nessa situação. Porque o que eles sentiram não foi besteira, eles sentiram mesmo. E analisando assim essa situação, com a lucidez, não de uma criança, mas dos espíritos que estão ali, teríamos colaborado na formação do patrimônio espiritual desses nossos filhos, para eles enfrentarem situações idênticas, sentimentos idênticos na vida adulta. Perdemos essa oportunidade quando tamponamos o sentimento dos nossos filhos. O que nós precisamos entender, amigos, é que raiva, inveja, egoísmo são sentimentos verdadeiros, eles existem, eles não devem ser tamponados. Eles são frutos de múltiplas vivências em milhões e milhões de reencarnação. Esses sentimentos são frutos do nosso ego. O nosso ego é a parte da nossa psique ainda mal educada e que quer a todo custo nos proteger. Não entendi. O que é o ego mesmo? O ego é a parte da nossa psique, do nosso comportamento, que tenta nos proteger. Por exemplo, quando alguém fala assim para você, faz uma crítica para a gente, para que a gente não se sinta diminuído, o nosso ego fala, pergunte isso para ela, também fale isso para ela. Ou seja, para não tentar nos diminuir, né? É por causa do ego, na verdade, que nós temos a facilidade de enxergar o argueiro no olho do próximo e não enxergar a trave que está em nossos olhos. É por causa do ego que nós temos tanta dificuldade em conviver com o sucesso do próximo. Para que vocês possam entender melhor, bom, no fundo, esse comportamento que nós temos de enxergar o defeito no outro e a dificuldade de nós convivermos com a felicidade do outro, são frutos desses sentimentos, desses instintos que nós trazemos na nossa vida toda. Esses instintos, basicamente, estão repousados em dois outros instintos, que é o instinto de conservação e o instinto de reprodução. E isto faz com que tenhamos uma competição permanente entre nós e o próximo. E esse instinto, como eu disse, basicamente de reprodução,
Quando eu falo reprodução, eu falo sobre sexo. E quando eu falo de conservação, principalmente de alimentação. Até hoje em dia, amigos ouvintes, tudo que nós manifestamos na vida está vinculado a sexo e reprodução. E a partir daí gera essa competição. Nossa, eu não estou entendendo. Eu vou pegar uma situação, a primeira situação que nós oferecemos, que foi daquela de promoção do ambiente de trabalho. Quando o outro é promovido e não nós, aflora um sentimento de, se ele foi promovido, ele vai ter mais status. E além de ter mais status, ele vai ganhar mais. Isto representa, na nossa evolução animal, que ele vai comer melhor e ele vai atrair mais fêmeas. Eu não estou brincando, é exatamente isso. Pessoas que ganham mais, que têm maior posição, têm mais chance de atrair mais fêmeas. No fundo, é isto que está dormente em nós. Então, nós, com o intuito de nós querermos sobreviver, comer mais e ter mais fêmeas, alimentamos em nós uma competição permanente entre nós e o outro. É por isso que eu quero sempre ficar acima de você. E criando essa competição, eu tenho dificuldade de encontrar as coisas boas em você. Eu tenho dificuldade em me alegrar com o seu sucesso, porque eu tenho medo que você se sobressaia em relação a mim. Uma coisa bem instintiva, né? Bem instintiva. Então, nós precisamos entender que isso que está em nós não é que é assim, não, eu sou assim porque eu sou mau. Não é que você é mau, é porque ainda em nós, hoje em dia, o instinto fala mais alto, né? O que nós precisamos só fazer é reconhecer que nós estamos no momento de despertar e conduzir a nossa vida pelo raciocínio agora, e não mais pelos instintos. E querem saber de uma coisa? Este processo já começou. Na situação que nós propusemos sobre os políticos, quando nós metemos o pau nos políticos, também já tem um despertar de nós para que também possamos nos ver enquanto político. Puxa vida, eu também às vezes paro em vaga de idoso. Eu também paro às vezes o carro, estaciono na vaga de deficiente físico. Puxa, eu também já soneguei imposto de renda. Essas e outras atitudes são idênticas ao político. Sem contar que eu também já pedi favor para político. Pois é a mesma coisa, é a mesma nuance. Então, se você não quer esse defeito nos outros, nós também já estamos, Jair, nos despertando para que a gente não cometa isto. Até para que nós tenhamos autoridade de criticar, autoridade para falar. Então, esse despertar já começou. Agora, amigos ouvintes, é importante também que vocês entendam que esses sentimentos, e principalmente o egoísmo e o orgulho, são defeitos, são vícios importantíssimos. Nós não devemos olhar com eles como vingança, com um espírito assim de algo ruim, pois foram exatamente o egoísmo e o orgulho que nos trouxeram até aqui. É isso mesmo que vocês ouviram. O egoísmo e o orgulho são sentimentos que nos trouxeram até aqui. Olha que coisa interessante, tudo na vida leva ao equilíbrio. Então, observe o orgulho. O orgulho no excesso. O orgulho, o que é o orgulho? É a pessoa se achar que é a melhor de todas, tudo que ela tem é melhor. Isso é o orgulho. O orgulho ao excesso gera arrogância. Eu quero ser atendido, eu exijo isso, eu exijo aquilo lá. Isso é o orgulho no extremo, em excesso. Mas, Jair, o orgulho, a ausência do orgulho, o que remete à ausência completa do orgulho? Eu não valho nada, eu não sei fazer nada, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada.
Isto leva à depressão, e a depressão é a porta de entrada para o suicídio. Então, observe que o orgulho, em doses corretas, te eleva a autoestima. Não, eu posso não ser o melhor, mas se Deus quiser, vai dar certo. Olha aqui que é o orgulho. Acreditar que você tenha potencial para isso. Com o egoísmo funciona do mesmo jeito. O egoísmo é um sentimento ruim, né? É sentimento ruim. Mas o egoísmo em doses apropriadas te alimenta um sonho. Por exemplo, egoísmo. Eu quero fazer uma viagem para a Europa este ano. Puxa vida, eu nunca fui para a Europa, eu quero fazer, mas eu quero para mim. Vamos supor aí que estamos alimentando essa parte de egoísmo. Mas esse desejo de querer algo para você alimenta os seus sonhos, e os seus sonhos te dão combustível para você poder trabalhar. Faz com que a pessoa trabalhe. Aí nós temos duas situações, dois excessos, dois extremos. Exatamente. Né? O extremo de um lado é prejudicial e do outro é prejudicial também. Exatamente. Temos que encontrar o centro disso. Para você ver, até nos defeitos, o equilíbrio é importante. Né? Passamos o intervalo agora ou vamos mais para adiante aí? Dá para fazer, Renato? Então vamos ao intervalo, agradecendo aqui a Simone Sofner, que é amiga nossa, sempre vem aqui, está nos ouvindo. Bibi Costa, o meu amigo Bibi Costa, daqui a pouquinho vem fazer programa de esporte. E o Adriano, a Leonilda, a Elisete e tantos outros que estão aqui na tela do computador. Um grande abraço a vocês. Vamos ao intervalo então, Renato. Caminhos da Luz. Apoio. Chega de deixar para depois e cuide agora da sua saúde e qualidade de vida com a Academia Proforma. Musculação, treinamento aeróbio e funcional, condicionamento físico, avaliação física, musculação para a terceira idade. Academia Proforma, para todas as idades. Rua Dona Antônia Ribeiro de Barros Freitas, 240, Jardim Antonina. Fone 3622-4704 e 99797-6629. Farmácia São Lucas, com medicamentos gratuitos através do programa Farmácia Popular. A Farmácia São Lucas tem o chá multiamargo, sucesso de vendas. Você também encontra ômega 3 com ótimos preços. Farmácia São Lucas, na rotatória próxima ao SUS, na Rua Comandante João Ribeiro de Barros, 47. Disque entrega 3622-3994 e 3626-1100. Renato Despachante, licenciamento, transferência, renovação de CNH, emplacamento e documentação de veículos 0 km, liberação de veículos apreendidos, parcelamento do IPVA em até 12 vezes no cartão com a menor taxa do mercado. Renato Despachante tem o saque fácil com cartão de crédito em até 12 vezes, taxa baixa com liberação em até 24 horas. Precisou de dinheiro? É só passar no cartão. Renato Despachante, Rua Rangel Pestana 941 Centro, 3621-1341 e 3621-4090. Orion Cartuchos e Toners, com cartuchos originais, remanufaturados e recargas para impressoras jatos de tinta e toners. A Orion também tem material para escritório. Orion Cartuchos e Toners, Avenida do Café 120, fone 3621-8850. Casa Ortigosa Calçados, com calçados femininos Usaflex, conforto incomparável, não tem igual. Casa Ortigosa Calçados, Rua Lourenço Prado 522, fone 3622-1975. Rebite Jetcar, seu carro brilhando. Rua Major Alfredo Romão, 153, atrás do Fórum. Fone 996145053. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. Aos sábados, das 7 da manhã à 1 da tarde.
GF Materiais de Construção e Tecnolagem Jaú, construindo com você. Avenida João Franceschi 2007, em Dois Córregos, na Avenida Gofredo Esquilini 146. Alfa Papelaria Informática, materiais para escritório em geral, DVDs, CDs, pendrive, toners, cartuchos novos e recarga, papéis para impressora, convites, certificados e cartões de visita. Alfa Papelaria Informática, Rua Lourenço Prado, 1066, fone 3621-5074. Padaria e Confeitaria Caprichosa, onde você encontra pão fresquinho toda hora, também com bolos e salgados. Na Caprichosa você encontra o delicioso pão sírio e massas para pizza. Padaria e Confeitaria Caprichosa, Rua Professor Nicolau Piragine, 464, Chácara Bela Vista, fone 3622-8298. Lojas Calzature de Firenze e Freeway, 3 lojas no território do calçado, completa em calçados masculinos, cintos, carteiras, malas, mochilas e pastas, onde você anda sempre na moda. O bom gosto e elegância ao seu alcance no território do calçado. Telefone 3621-5031, 3621-1617 e 3624-4772. Voltamos então, ouvindo aqui o professor Norberto Simonetti. O assunto está bem gostoso de se ouvir, de se analisar, e nós vamos em frente. Vamos lá, senhor. Bom, amigos, então só para resgatar nossos estudos, até onde nós paramos, nós começamos propondo 2 questões para a resposta. A primeira delas, por que é que nós temos a facilidade de ver o defeito alheio antes do nosso próprio? E por que que nós temos a dificuldade de conviver com o sucesso alheio, né? Com a felicidade, de nos alegrarmos com a felicidade alheia? No desenvolvimento dos nossos estudos, vimos que isso é fruto de instintos que nós trazemos em nós por muitas reencarnações, né? E principalmente instinto baseado na reprodução e na lei de conservação. E isso gera em nós uma competição de nós para com o outro. Nós só precisamos saber que a competição, agora, num momento diferente que nós vivemos enquanto espíritos, precisamos nos despertar que a competição não é minha, não deve ser minha para com o outro, mas principalmente minha para comigo mesmo, né? Dá licença um pouquinho, senhor. Deixa eu ver aqui. Agora desconectou mesmo, Renata. Puxa aquele microfone. Deu um probleminha no microfone aqui. Tá bom? Ok? Ótimo. Legal. Então, o que nós precisamos saber que essa competição, então nós temos dificuldade para conviver com o sucesso alheio, porque trazemos esse instinto em nós. Todavia, esse instinto nós estamos substituindo agora num processo de evolução do espírito pelo raciocínio, né? E vamos descobrir que o importante, a competição é ser de nós para conosco. Esta é a grande descoberta do espírito. Essa ideia de competição de nós para conosco é uma coisa que eu nunca frequentei a Seixonoye, mas a pessoa mais iluminada que eu conheço, ela frequenta essa seita, sabe? E ela me diz uma coisa muito interessante. Ela comentou um dia comigo a seguinte posição, falou: Norberto, você sabia que ninguém nos entristece? Você sabia que ninguém nos magoa, ninguém nos ofende? Eu falei, mas como não? Ela falou, claro que não. Você se permite infelicitar, você se permite magoar. Olha que liberdade para nós, para os espíritos, né? Para nós enquanto espírito. Aí o amigo pode dizer assim, Norberto, eu entendi então
que essa minha dificuldade, que essa minha não, com essa nossa dificuldade, é porque ainda o instinto fala alto em nós, né? Mas o que a gente pode fazer para mudar esta conduta? O que eu posso fazer de, antes de olhar o defeito alheio, eu enxergue o meu próprio? Diante de, o que eu posso fazer para efetivamente sentir alegria no sucesso do outro, né? Bom, este é um processo que deve tomar quatro passos. O primeiro dele é o da autoconsciência. A autoconsciência quer dizer conhecer-se a si mesmo, né? É um processo de encontro consigo mesmo. Então, a primeira coisa nesse processo de autoconhecimento, Jair, é que nós precisamos entender, saber dar nome, conceituar aquilo que nós sentimos. E se acredita que por a gente prestar mais atenção no outro do que a nós mesmos, nós temos dificuldade de nomear, de conceituar aquilo que nós sentimos? Vou dar um exemplo. Qual a diferença, por exemplo, entre raiva, rancor e ódio? Qual a diferença entre intolerância e impaciência? Qual a diferença entre mágoa e ofensa? E sobre tristeza e angústia? São ainda... Você vai falar assim, não, isso é tudo igual. Você que pensa que é tudo igual. Nós precisaríamos estudar esses sentimentos para saber entender exatamente aquilo que nós estamos sentindo, né? Isso é muito importante. E se você tem interesse em saber sobre os sentimentos e como eles interferem em nossa vida, eu sugiro aos amigos que nos acompanham pelo rádio e pela internet a leitura dos livros de Hermance Dufour. Irmãs tem diversos livros, Diferenças Não São Defeitos, Escutando Sentimentos, nossa, e tantos outros, e ela fala principalmente de comportamento humano, né? São livros espíritas, e que compõem a série Atitudes de Amor. E, se você se interessar, vê lá e vai achar muito interessante. Mais do que entender e saber conceituar aquilo que você sente, é também você entender a origem daquilo que você sente. Então, por exemplo, todos no trabalho me falam que eu não tenho iniciativa, que eu sou uma pessoa sem iniciativa, uma pessoa apática. Da onde será que vem esse sentimento, esse estado emocional? Se a gente for procurar a fundo, se a gente fizer uma viagem interior, talvez reconhecemos que quando éramos crianças, toda a nossa família falava, você não sabe fazer nada, tudo que você pega você quebra. E essa afirmação, se interiorizada em nós, reflete na parte adulta como, eu não vou fazer nada, porque se eu fizer eu vou quebrar, eu vou estragar, e aí eu me inibo. Pessoas que têm dificuldade hoje em dia de manter um relacionamento afetivo, às vezes traz consigo, no inconsciente, a ideia de que homem não presta, ou mulher não presta. E da onde que surge isso? Por exemplo, de ver um pai batendo na mãe em tenra idade. Então traz aquela imagem, homem não presta. Então, não só saber nomear os nossos sentimentos, mas buscar a sua origem. Isso é muito importante. Então, o primeiro passo é autoconhecimento. O segundo passo nessa história toda é autocontrole. O que é autocontrole? É você se preparar para uma situação que você sabe que você vai estar inseguro. Então, eu vou arrumar um emprego e eu tenho uma baixa autoestima. Eu acho que eu não sei fazer nada, que eu não vou servir para nada e que a pessoa que vai me selecionar, ela vai identificar isso em mim. Eu me preparo e eu falo, não, eu sou um espírito cheio de potencialidade, eu sei fazer muita coisa, eu sou honesto, eu me preparo, eu me reafirmo em frases positivas, eu me vejo de uma outra forma e chego lá mais bem preparado para a entrevista. Isto é autocontrole, é trocar as suas verdades por novas verdades, né? Olha que coisa fantástica.
O Divaldo Franco também diz, né, senhor Norberto? Quando uma frase negativa vem à mente, imediatamente substitua por uma positiva. Você Exatamente. neutraliza aquela negativa e aí você cresce. Aí E você... não faça como verdade aquilo que falaram sobre você. Não. Você tem que criar a sua verdade. Isso é o mais importante. Criar a sua verdade, isso chama-se autoconhecimento. Olha que bacana. E que leva uma autoconfiança. Exatamente. Então, autoconhecimento, autocontrole, a terceira etapa, que é maravilhosa, chama-se autoconsciência. O que é isso, autoconsciência? A partir do momento que você conhece os seus sentimentos e conheces a origem deles, vai ficar mais fácil você entender por que o outro se comporta desta forma. Como você fez esse exercício para você próprio, agora você consegue entender a atitude do outro. Quando alguém te fala alguma coisa que te ofende, por exemplo, antes de você responder na mesma altura, você fala: puxa vida, por que será que essa pessoa está se comportando assim? E você pode descobrir, por exemplo, que ela está com problemas de saúde em casa e o emocional aflora, que ela está com um problema financeiro e isso faz com que ela tenha comportamentos que ela não tem comumente. Isto chama-se caridade. Você não responder com uma agressão com outra agressão, mas procurar sondar por que a pessoa se mostra agressiva. Naquele pivete que bate carteira na rua, é aquela pessoa que nunca teve um pai, um colo de um pai, a companhia de um pai. Então, nunca teve amor, se reflete em atitudes desse jeito. Mas nós já queremos enquadrá-lo, já queremos tirá-lo da sociedade. Mas não percebe o que fez a pessoa, o que sofreu aquela pessoa para cometer um ato assim. Isso se chama autoconsciência. E finalmente, amigos, para que tenhamos sucesso nessa nova postura de ser, de renovar atitudes, perseverança e auto-amor. O que quer dizer perseverança e auto-amor? Eu preciso saber que, apesar das minhas propostas de renovação, de reforma íntima, haverá momento que eu vou cair. E isso é normal. Porque esse comportamento eu trago há milhões e milhões de anos comigo. Seria muita pretensão falar: não, eu vou ser diferente e vou ser diferente sempre. Eu preciso saber, eu vou cair, mas isso faz parte do meu programa. Mas em cada queda eu vou me analisar, me conhecer, me fortalecer ainda mais para dar passos e passos para frente. Então, amigos, penso que atingimos desta forma os nossos objetivos, os nossos propósitos de estudos, de saber que eu ainda não vibro com a felicidade do outro e ainda consigo detectar mais defeito no outro do que a mim mesmo, porque eu trago ainda muitos instintos comigo. E nesses instintos, um sentimento de competição entre eu e o próximo. Eu sempre preciso estar acima do próximo. Eu preciso denegrir o próximo para me exaltar. A grande saída, a grande sacada é saber que a competição não está entre você e o próximo, mas você consigo mesmo. Ser hoje melhor do que você foi ontem. Ser amanhã melhor do que você está sendo hoje. Muito maravilha. E para isso, nós sugerimos, para este processo de educação, de mudança de comportamento, de reforma íntima, nós propusemos 4 passos. Primeiro, conhecer-se, até para saber por onde começar a mudança. Segundo, autocontrole, se preparar para aquelas situações que você sabe que é mais difícil, que vai exigir mais equilíbrio emocional seu. Terceiro, entender por que o outro se manifesta assim. Atrás da manifestação do outro pode ter um pedido de socorro, uma dor muito forte, né? E finalmente, perseverança nas nossas atitudes, porque a mudança não se faz do dia para a noite. Muito bem, agora temos aquela parte que... Beleza? O Renato deu mais um tempo para a gente. Eu gostaria então, neste momento, ouvintes e internautas, de mudar o assunto e analisar o caso
dos assassinatos de Suzano, que aconteceu essa semana, e também aquela outro atentado na Nova Zelândia. E, na verdade, infelizmente, temos nos deparado com fatos, com tragédias assim, mundo afora. Por que é que uma pessoa agride a outra? Por que tanta intolerância? Por que tanta violência? Como explicar isso? E, principalmente, como explicar violência, muitas vezes feita por crianças como esse jovem que tinha 17 anos? Da onde vem isto? E agora, nas últimas notícias de ontem, a polícia chegou a um outro jovem que disse que ter participado aqui no caso de Suzano, ter participado do planejamento do fato, né? E que ele falou para o delegado: foi uma pena que eu não consegui participar. Olha a coragem de um jovem que ainda não tem 18 anos e disse para o delegado em alto e bom tom: é uma pena que eu não pude participar, porque eu queria estar junto com eles. Olha a coragem desse jovem, né? Bom, eu fui buscar na Revista Espírita, a Revista Espírita, para quem não sabe, Kardec, quando estava codificando a doutrina, não vai dar para vocês verem, né? Mas a doutrina espírita, a Revista Espírita, foi um periódico mantido, editado por Kardec, quando ele era vivo, logicamente, durante a codificação da doutrina espírita, né? Foram 12 anos, né? 12 anos de Revista Espírita. Essa daqui é de 1858, na edição de outubro. Para quem, se você tiver aí, quiser acompanhar, chama-se, então, do mês de outubro, ano 1858, e o título desse texto é Assassinato de 5 crianças por outra de 12 anos. Eu vou resumir o fato aqui. Uma criança de 12 anos, brincando com outros 5 amiguinhos, ele pegou e convenceu os amiguinhos, de forma premeditada, a brincarem no jardim. No jardim havia um baú, e um baú usado lá para levar sapatos para a feira, esse era o motivo, mas um baú pequeno, e que a brincadeira é para ver se todos os 5 conseguiam ficar ali dentro. Na intenção, os 5 entraram, se apertaram, essa foi a grande brincadeira, a grande coisa interessante da brincadeira, e quando esse jovem de 12 anos conseguiu colocar os 5 dentro da caixa, ele ficou em cima da caixa. As crianças começaram a se debater por falta de ar e coisa e tal, até que essa movimentação foi diminuindo. O agressor abriu a porta, viu ainda que tinha gente viva, fechou, sentou ainda em cima, e neste fato, essa criança de 12 anos, esse assassino, ele foi visto por uma jovem que viu ele no jardim, mas não sabia do fato. Mais tarde, os pais de um desses jovens, preocupado que o filho não aparecia, perguntou para a menina: você viu o meu filho? Ele falou: olha, eles estavam brincando no jardim com fulano de tal. Quando o pai chegou no jardim e viu o baú, viu as 5 crianças, algumas ainda respirando, mas que não sobreviveram. As 5 morreram, né? O pai denunciou o jovem para a polícia, que chegou para a polícia e disse com o maior sangue frio, sem nenhum sinal de arrependimento, que ele havia matado os 5 amiguinhos. Muito bem. Kardec não deixou passar, e numa reunião da Sociedade Espírita de Paris, evoca uma entidade para saber por que essa criança faz isso. Que essa criança fez isso. E ficou sabendo, então, que este espírito, dessa criança de 12 anos, esse assassino, foi a primeira reencarnação dele na Terra. Que ele vinha de mundos inferiores, onde não havia nenhuma regra, nenhum sentimento de raciocínio, era só instinto, era só sobrevivência, era só lei de mais forte, era só lei de competição, e a pessoa
fez desse jeito. Aí Kardec pergunta, e agora, o que será dele? Ele vai voltar para esses mundos menos evoluídos? E o espírito responde, depende do arrependimento dele. Ele pode até ficar aqui na Terra, mas vai depender muito. E se não fizer isto, ele vai voltar para o mundo da onde ele chegou. Da onde ele veio. Então, meus amigos, isso mostra exatamente isto. Este é o movimento. Quando você vê uma criança, não é que a criança ali ela é tenra, ela começou a viver. Ali é um espírito que traz consigo o seu patrimônio espiritual. E muitos desses espíritos vêm de mundos inferiores à Terra, ainda onde há predominância do instinto, da violência, da agressividade, né? E aí cometem esses absurdos. Espíritos assim são espíritos intolerantes. Não interessa se a idade física é de 14, 12, 18, 40, 60 anos. O que interessa é a idade espiritual deles. A bagagem espiritual que ele traz é de intolerância. Você é de outra religião? Te detesto. Você é de outro partido político? Não te suporto. Intolerância com o próximo. Então, é isso que nós vivemos, essa é a manifestação, o planeta que nós vivemos, né? Um planeta de intolerância. E bem a calhar com o que nós comentamos no nosso estudo de hoje, para mostrar que, infelizmente, ainda o instinto prevalece nos nossos relacionamentos. Infelizmente. Abrindo aí um parênteses, Norberto, eu vi uma entrevista do Divaldo Franco, em que ele dizia alguma coisa referente a esses casos. Por exemplo, a pessoa encontra outra por uma questão qualquer e mata friamente, sem um motivo assim que maior. E ele disse o seguinte, que aqueles povos que invadiam a Europa, ou invadiram a Europa, godos, visigodos, ostrogodos, que vinham, acredito, desses mundos ao que o senhor se referiu, no caso do espírito do menino, ainda animalizados, eles estão por aqui de volta. Eles estão aqui, são espíritos reencarnados daquela leva, digamos assim, de espíritos daquele momento, que chamados os bárbaros invasores da Europa. Então, eles reencarnando estão aqui. Eles não têm ainda esse sentimento de amor, uma coisa mais sensível. Eles ainda têm muito instinto. Para eles não faz diferença porque ele está acostumado a viver daquele jeito. Este é um lado da moeda. Vamos lá, isso é bom porque aí... O outro lado, então realmente é isso. A Terra ainda traz consigo, ainda acolhe espíritos inferiores. Isso não é novidade nenhuma. Aqui é um mundo de expiação e provas. E trazemos espíritos de outros planetas também, inferiores à Terra, para que eles possam aprender conosco, assim como nós, eventualmente, podemos encarnar em mundos um pouquinho melhor do que a Terra, quando tivermos bagagem espiritual para isso. Beleza, isso é um lado da moeda. Segundo lado da moeda, a responsabilidade dos pais na educação dos seus filhos. O papel da família na contextualização deste espírito na sociedade. E isto nós estamos passando por um drama, por uma tragédia dentro de casa. Hoje os filhos almoçam mexendo no celular, varam a madrugada na internet sem nenhum acompanhamento dos pais, sem nenhuma disciplina dos pais. Entre horas de estudos e horas de internet, não tem nem comparação. E os pais, na verdade, nós, enquanto pais, fazemos olho fechado para isso daí. Nós já não dificilmente beijamos os nossos filhos, cheiramos os nossos filhos, mexemos nos armários dos nossos filhos, porque acham que isso é transgredir um direito deles, né? Então, precisamos, o padre Fábio está circulando na internet, nas redes sociais, uma mensagem do padre Fábio, muito bonito, que chama efetivamente a atenção para isto. É preciso urgentemente a família rever a seu papel. Não venha, e nós estamos agora acostumados em terceirizar tudo.
E no plano espiritual, nós, enquanto pais, teremos que responder por esta obrigação de educarmos os nossos filhos. Somos, preste bem atenção, corresponsáveis pelas atitudes do nosso filho, naquilo que nós deveríamos educar e nós não educamos. É preciso que a gente, enquanto família, volte a ter um mínimo de disciplina. Se por um lado tínhamos disciplina que não podíamos nem pensar, estávamos no extremo, por outro, demos liberdade total. É preciso que voltemos novamente ao equilíbrio, ao equilíbrio de tudo. Se antes eu não podia falar nada, agora eu posso falar tudo. E posso, a ponto até de bater num pai, bater numa mãe, falar grosso e coisa e tal. É preciso que busquemos o equilíbrio também na família. É preciso urgentemente a família se reinventar. Senão, as tragédias serão maiores. Nós vamos chegando então ao final de mais um Caminhos da Luz. Algum detalhe ainda que o senhor queira colocar, senhor Norberto? Não, amigos, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui, de a gente oferecer esses estudos com vocês, né? E mais uma vez dizer, se vocês quiserem saber mais sobre comportamento, o nosso comportamento enquanto espírito, leiam Hermance do Fogo, né? Através da psicografia do Vanderlei de Oliveira, na Casa Espíritas vocês vão encontrar muitos livros de Hermance e eu sugiro para uma leitura, para uma vida melhor. O senhor tem palestra agendada aqui em Jaú, em algum centro? Eu tenho no dia 10, vou falar sobre 1/3 da vida. 1/3 da vida, vou falar o que faz o espírito durante as horas de repouso do corpo. No Centro Espírita Verdade e Luz, né? Dia 10, quarta-feira. Às 8 horas da noite. 8 horas da noite. Muito bem. Nosso agradecimento a todos vocês, estou vendo aqui na tela, tem muitas pessoas, muitos comentários, nós agradecemos a todos, indistintamente, ao Renato, ao trabalho do Renato, ao senhor Norberto, essa oportunidade nós batemos um papo aqui, trocando ideias e levando essa informação tão importante, ou essas informações tão importantes a todos aqueles que nos acompanham. Uma ótima semana a todos, de muita luz, de muita paz e que realmente possamos interiorizar essas ideias, esses conceitos que todos nós precisamos muito, né, Tânia? É isso mesmo. Até sábado às 8 horas da manhã. A Piratininga apresentou Caminhos da Luz. Reflexão sobre a doutrina espírita, palavras de otimismo e conforto espiritual, mensagens para uma vida melhor. Caminhos da Luz. Coordenação Jair Ruiz Martinez. Caminhos da Luz. Apoio. Chega de deixar para depois e cuide agora da sua saúde e qualidade de vida com a Academia Proforma. Musculação, treinamento aeróbio e funcional, condicionamento físico, avaliação física, musculação para a terceira idade. Academia Proforma, para todas as idades. Rua Dona Antônia Ribeiro de Barros Freitas, 240, Jardim Antonina. Fone 3622-4704.